Olá, bom dia, 6h04 da manhã do dia 9 de outubro de 2023. Ah, bom dia, bom dia, bom dia. E a excelência do dia? A excelência do dia é a vida que Deus me pedia. Deus assim me dizia: confia, confia no maestro, na maestria, confia na nota, confia. E quais as possibilidades da confiança? Se eu me transformar numa criança, a possibilidade de eu confiar é muito grande. Sim, se o olhar da criança souber que aquele ambiente, a definição de ambiente com os olhos de uma criança. Assim ela pode confiar. Da mesma forma, a criança pode 100% desconfiar se esse mesmo olhar lhe denunciar um passado que ela não gosta nem sequer de se aproximar da lembrança do que ali ela esteve a passar. A questão é que quando a gente passa a se doutorar, sim, quando a gente passa a buscar a doutoração, o doutoramento, o facilitamento, aí, mais do que o olhar, você compreende que uma criança, qualquer um, é capaz de agradar, quando assim qualquer um desejar. E dentro desse filé, sim, de informação, a doutorar quem está na fila da procuração, com toda certeza, abre leque, sim, leque para a facilitação. Como você compreender coisas que o ser humano é capaz de fazer? Poderia eu dizer para uma boa vida ter? Depende do olhar. Do meu olhar, de quem está a vivenciar, de quem está a comercializar, de quem está de fato a patrocinar. Esse é um assunto difícil. É difícil de se tratar. Mas como a gente deixou chegar nesse cume que aí está. Por quê? Nunca, 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 quantas estrelas do céu, infinitas vezes, nunca quisemos mesmo uma estaca colocar para a gente se lembrar da mulher que foi capaz de trazer o inimigo para a sua tenda, o inimigo ela conquistar a ponto do inimigo ali descachimbar, dormir
de uma maneira tão profunda que ela foi capaz de pegar uma estaca e matar, sem dar a ele nenhuma chance, porque cravou na parte frontal. De algo que não tinha nem como dar a ele a possibilidade de ele pensar. Ela encarou a realidade do lugar, escreveu um nome lá. Aos olhos dela, ela não esteve a matar um ser humano, uma pessoa. Não. Aos olhos dela, a estaca, ela esteve a enfiar num ser maligno que o tempo todo estava a prejudicar aqueles que ela costumava elevar como pessoas de bem no lugar. E por que disso eu estou a falar? Porque uma mulher ser capaz, sim, de derrubar alguém que ali naquele momento, adultos, ele estará a prejudicar. Já que na guerra ele estava ali a lutar com outros adultos. Imagine crianças num lugar onde a perversidade resolveu se casar com a crueldade para a maldade se espalhar, sem ter a menor possibilidade do divórcio se dar. Porque se eu estou a alimentar com a maldade o tempo todo a patrocinar o divórcio, com certeza da crueldade, da perversidade, nunca vai se dar. Ali, o casamento da crueldade, com a perversidade, com o alimento da maldade, com toda certeza, gerarão frutos, e mais frutos, e mais frutos, e mais frutos da insanidade. E o que nós somos capazes de fazer? O que nós somos capazes de fazer? Essa pergunta, o divino, com toda certeza, em algum momento, esteve a me fazer. E o que eu poderia responder? Santo Deus, se eu fosse a estaca que a mulher esteve a usar, eu diria, nada. Eu sou apenas um pedaço de madeira que ninguém esteve a gostar. Estou jogada em algum lugar. Não servi nem mesmo para a tenda amarrar. Imagina a possibilidade da tenda se sustentar. Uma estaca não se movimenta só, não caminha só, não age só. Uma pessoa, sim. Uma pessoa é capaz
de trabalhar, mesmo se a gente amarrar, amordaçar, isso aqui sempre e sempre e sempre vai funcionar. Em benefício ou em prejuízo do corpo que ela está a alimentar. Por isso, a gente não tem como justificar o casamento da perversidade com a maldade, ou melhor, da crueldade com a perversidade e casamento a três. Sim, porque se há um patrocínio assim tão maravilhoso da maldade, como é que o casamento pode ser a dois? E se outros vão chegando, ó a extensão do casamento. Que nome eu poderia usar para falar de algo assim? Não poderia eu nem encontrar no dicionário um nome para que eu falar. Do que nós resolvemos mesmo usar para, vamos dizer assim, vou trazer até o entendimento, adoçar o humor. Sim, o que Jacó fez com Esaú. Presentear para adoçar o humor, deixar ele mais gentil, acessível. Imagine a gente usar uma carta dessa. Para a gente poder, num ambiente, entrar e ter a garantia que a docilidade iria estar lá e a gente poderia, sim, contrato assinar, benesse, ganhar, tendo como pano de fundo o que o demônio com toda certeza, iria procurar um ponto para o próprio demônio se sustentar. Com medo, certamente. Com medo do que ali seres humanos são capazes de realizar. Imagine o próprio demônio procurar um ponto e olhar e dizer, com Deus eu pude estar. É o que a Escritura estará a falar. Para de Jó eu tratar. Essas pessoas têm condições de algum ponto levantar para com Deus em algum momento estar, tendo em vista o que eles estão a usar para benefício, cada um ali ganhar. Essa é a questão. É a gente dar para alguém algo tão particular, e alguém ter a certeza de que nunca vão encontrar as digitais no lugar. Porque é do interesse de ambos. Ali, essas digitais nunca se apresentar. E aí você ficar sem saber realmente como é que um Estado
que se diz de direito é capaz de fundar algo tão, não posso nem usar a palavra demoníaco. Com certeza estaria ultrapassado. Que tipo de nome eu poderia usar? Quando um Estado de Direito resolve patrocinar o uso da inocência para o humor se adoçar, para contrato assinar, tendo sempre a garantia de que pelo menos o fundo, sim, o fundo, vamos dizer do coador, uma borrinha para nós vai ficar. E de borra em borra, a gente pode toda uma estrutura levantar. A gente tem borra para oferecer, para num quadorzinho aqui passar, em outro ali, ainda que o café ralo venha ficar, mas sabe como é que é. Marinho, o café sempre vai estar. Porque ele soube se criar dentro de possibilidades que com toda certeza ele nunca esteve a imaginar, como se tudo isso não fosse se alargar desta forma, se multiplicar dessa forma. Não é uma coisa pequena, miúda, uma coisa que a gente sabe, sim, sabe. Não, a gente tem que procurar como avaliar uma idade. Sim, entre a menoridade e a maioridade. Se num lugar assim, de conceito dificultoso, vou dizer assim, respeitando, é evidente, eu entrar aos olhos de quem ali foi parar toda uma infância, não existe mais no lugar. Mas, aos olhos de quem está a admirar, pode até ser que encontre uma infância no lugar. E aí a idade vai saber calcular, para com toda certeza na bandeja pegar. Se eu aqui falar que existia, sim, um limite para se usar, para a gente não pegar brinquedo, para depois não se queimar, que era preciso um limite de idade colocar. Um limite de idade numa bandeja de café. Como é que nós podemos, de fato, trabalhar um limite de idade numa bandeja de café, onde tantos outros vão poder, de fato, essa mesma bandeja de café ofertar, já que a gente deixou possibilidade de um fio ali se encaixar. Somente assim, a gente iria poder, de fato, cabo passar. Sim, não existe o de graça. Alguém tem que pagar, sim, e o pagar significa vantagem, a gente tirar. Sim, a gente pode ajudar, a gente pode de fato com o outro se juntar e com o outro, uma força. A gente ali se movimentar
para toda essa estrutura se implantar. A questão é que tem que deixar buraco. Tem que deixar buraco para rato passar. Porque assim, rato tem como justificar. Sim, de alguma maneira, o imposto de renda ele precisa declarar. E se ele tem uma ponta aqui e outra ponta acolá, ele tem como justificar que o dinheiro vem de lá. Rato, acho que não gosta muito dessa história de dizer assim, não, eu fui ali fazer uma maracutaia. Não dá, né? Todo dia maracutaia. Imagine uma coisa dessa a se passar. Com o próprio Estado de Direito dando condições para rato. Um buraquinho ali e clique, juntando. Dando ali possibilidade da coisa se criar. E ali, sabe como é que é veia? Sangue a passar. E a mente, sim, sabe como é que é? A caixa craniana. Tendo que trabalhar. E aí a bandeja do café. Perdendo completamente o controle, sim. Imagine, perder o controle da idade. Nós vamos perder o controle da idade. Perder o controle da idade. Perdendo o controle da idade. Aceitando tamanha maldade. O patrocínio da insanidade. Mas o café tinha que na bandeja estar. Quem era insano o suficiente para chegar sem ter a bandeja do café? Se a bandeja do café tinha como entrar em tudo e quanto é lugar para poder um pozinho de café ali sempre restar. Acontece que a gente tem mesmo... Não, a gente tem que separar. Não, colocar na bandeja de café. Eu vou colocar na bandeja de café o bule, a chaleira. Vou colocar o pires. Vou colocar a xícara. Vou colocar o açucareiro. Mas eu preciso colocar também as condições, sim, do café, sim, poder com o chá, sim, a água ali, misturar e poder mesmo, sabe como é que é? Adoçar. Para isso eu preciso usar a colher. Sim, é a arma da junção, pegar a colher. Imagine eu lembrar, mas se eu quiser um bolinho, sim, se eu tiver aqui um bolinho, ofertar, eu tenho que trazer mais elementos para a bandeja. Aí eu tenho que pegar o garfo, a faca. E aí alguém se lembrar... Sim, mas não é bom a gente colocar também na bandeja de café coisas assim para poder agradar. Brinquedo. Para alguém usar. E aí o diverso a se apresentar. E a bandeja de café, em vez, sim, de sentar e calcular o preço que isso poderia mesmo ficar, não. A bandeja de café resolveu avermelhar, sim, casar, misturar
Imagine o azul com o vermelho. No mesmo lugar, trabalhando juntos para mais borra e mais borra e mais borra se criar. Mas, fingindo sempre que estavam a brigar. Mas, olhando no fundo assim da xícara, o vermelho e o azul sempre acordando, contratacinando, acordando, contratacinando, e aí pronto. Elemento se multiplicando, e a bandeja de café o tempo todo sustentando. A questão é que, olha, uma bandeja de café tal qual a estaca não se movimenta sozinha, não. É preciso de alguém carregar. E aí entra o papel de embaixada. Embaixada carregando a bandeja de café e as possibilidades se criando. Imagine você poder de fato com outra embaixada se juntar e um leque de coisas, sim, a bandeja de café se transformar num leque de possibilidades. E aí você pensa na docilidade, o caminho cruel, perverso da insanidade. Mas quem gosta da verdade? Quem gosta da verdade? De repente, a gente viu quão era assim, majestoso. Você poder, de fato, ali, se assemelhar. Sim, o gosto é popular. Nem todos vão gostar da mesma coisa. Ali, sempre no mesmo lugar, não. Temos que respeitar as diferenças. E aí as características. Você poder criar a mesma coisa em outro lugar. Para o canal você ampliar. E aí gosto popular passar a se multiplicar. Você poder, de fato, até se japonesar. De uma maneira tão cruel e tão cruel, que a gente preferiu ignorar. Imagine eu entrar num lugar, ver grito aqui. Oxente. Ó, grita se diferenciar. Oxe, mas não é essa língua. Oxe, outra língua? Ora, tem outra? Uai, por que resolveram gritar com línguas diferentes? Como é que línguas diferentes podem, na mesma bandeja? Café, assim, uma coisa popular, de repente a se elitizar. Sim, marcas se criar, não pode? Não, temos que diferenciar. E aí saber servir café. Sim, saber até cafeteira na bandeja colocar. Tem que o diferente chegar, não pode só
Não, essa coisa assim, não, tem que ser uma coisa mais refinada. A elite exige, de fato, uma certa casta. E aí você poder, de fato, ali a bandeja de café dá condições para as castas. E aí, em vez de grito, você poder escutar, sim, sabe a inocência sussurrar. Você poderia até ouvir, sim, um risinho aqui, outro acolá. A inocência sem maldade. Tinha até inocência que costumava, sim, ali, com a leveza da inocência, não imaginar aquilo que a sua inocência estava a solicitar. E ali, a bandeja de café, resolvendo de fato com o pão francês. Sim, café é uma coisa popular, o pão também tornou-se algo a se multiplicar, mas a gente saber perfumar bandeja de café, o cheiro do pão ali, a se multiplicar, dando condições até para o hambúrguer na bandeja se juntar. E aí molho de tomate a chegar, quibe a se apresentar. E aí, sim, sabe como é que é? Pauzinhos ali a trabalhar, dando condições da coisa ali se multiplicar. Aí vem bolinho de arroz daqui, bolinho de arroz da acolá, gafanhoto chegando aqui, gafanhoto chegando da acolá, e aquela toda ali se multiplicando, se multiplicando, se multiplicando. Quando a gente viu, um bandejão que estiveram formando. Olha isso, muita coisa esteve. Não tem facilitando. Porque um bandejão, ele foi capaz de se transformar num banco de cunho muito, muito peculiar, do tipo particular. Um banco onde fortunas poderiam se movimentar sem ninguém poder mesmo buscar. Imagine você usar uma coisa assim sem você planejar. Não, você não planejou, você plantou, a coisa ali prosperou, multiplicou, um bandejão virou, um grande banco se formou. E todos os outros, sim, sabe como é que é banco de praça? Banco de praça passou a não valer absolutamente nada. Ficou assim, como se fosse um fundo. Como você colocar alguma coisa ali, uma estrela para o. Sabe como é banco de praça? Banco de praça a quebrar. Sim, quem é que iria querer colocar dinheiro em banco de praça se tinha um lugar onde era capaz? Onde você era capaz do seu dinheiro você movimentar, de você o jogo da fortuna multiplicar. Se você poderia até, sabe como é que é esse negócio de Max Steel? Você poderia até comprar Max Steel usando o banco do bandejão. E quando a gente viu que Max Steel era algo lucrativo, a gente resolveu abusar. Aí banco da praça não poderia mesmo se sustentar. Banco da praça, para ali poder, pelo menos, dinheiro de povo. Não, sabe como é que é moeda? Sim, porque povão não tem dinheiro para ter essa movimentação, não. Isso é enganação. Povão tem moedinha. Aí, sabe como é que é? Banco de praça virou banco de porco. Quer dizer, passou a ser banco de porco.
Sim, sabe? Colocando moedinha aqui, mas nem isso. Aí passaram a reclamar, dizer que usar o bandejão para todo o dinheiro ali do Estado se movimentar era um prejuízo e tanto. Aí o mundo paralelo a se criar. Sim, banco de praça, fazendo de conta que o dinheiro de cada estado estava a rodar, mas o dinheiro do Estado, o dinheiro do Estado começaram de fato a colocar no bandejão. Sim, porque imagina, olha, imagina alguém me dar assim, um dinheiro para eu guardar. Eu pego esse dinheiro, em vez de guardar na confiança do que a pessoa esteve a me dar, eu pego esse dinheiro e passo a aplicar. Acreditando mesmo que o dinheiro vai estar lá. Na hora que eu desejar. Em qualquer outro lugar, a dúvida poderia gerar. Mas no banco do bandejão, não. No banco de praça, sim. Banco de praça não poderia se confiar, não. Não, era um tal de movimento a se criar. Não, tem que valorizar, desvalorizar, mas não e tal. Era aquela confusão tão grande que aí você tem a certeza de que você poderia se responsabilizar pelo dinheiro do lugar. Você poder colocar esse dinheiro ali, apostar. Você tirar o seu. E você ainda de fato colocar a quantia lá. Não, tá lá. Olha, quando a gente viu que a gente poderia se apossar de dinheiro público no lugar e poder dinheiro usar como se fosse nosso, ao ponto de hoje se naturalizar. Qualquer um poder pegar o dinheiro público e dar para quem ele desejar, sem ele ter que conta prestar, no bandejão. E aí imagine, olha, um grandão pegar e dizer, anunciar que ele está a depositar em tal lugar uma quantia para ajudar. Imagine ali o bandejão correndo para de fato também o seu pegar e ali uma grande fortuna na borra passar e cada um poder uma grande, o quê? Lucrar em cima de coisas tão difíceis da gente sequer imaginar. Mas todas as vezes que a coisa esteve assim, sabe, dificultosa, aí vem um e diz que vai movimentar. Há pouco outro disse que ia movimentar aqui, colocar sabe como é que é? Um pingado num determinado lugar. A questão é que esse pingado, em vez de ajudar, os pingadinhos que tinham lá, pronto, o movimento foi o contrário. Tiraram tudo de lá. Tudo de lá. Olha, a coisa é tão difícil para esse lugar que resolveram nos dar uma cabeça para ver se a gente conseguia de fato sustentar. E quando resolveram nos dar uma cabeça, pronto. Aí não foi assim de agrado, não. Não vou dizer assim, não foi do agrado, não. Sabe como é que é? Existe povinho em elevação. O quê? Começou ali, levantando questão. E aí passa aí pelo milho, pelo milhão. A casa do do bilhão. Aí não puderam mais, não puderam mais fazer o quê? Não, a conversão não. Mudar assim o resultado, tirar de lá não. Aí, sim, porque uma coisa é você acreditar que você pode comprar um determinado lugar. A outra coisa
É o dinheiro alguém pegar e depois dizer que você não tem condições nem sequer de plano apresentar. Que você apenas vai ser um boneco. Sabe aqueles bonecos que a gente coloca na porta de loja? Como é o nome daquilo? Biruta. Imagina a nossa decadência. A gente pegar, sim, a gente pegar, vamos dizer uma faixa e colocar, dizendo que essa faixa vai de fato ser cabeça, da cabeça. Aí essa faixa movimentar para de fato ter algum. Mas o que a faixa não esteve a avisar é que nós não temos mais nada para dar. Sim, porque aquilo que a gente tinha para dar, sabe como é que é? Sacola preta se movimentar, entra aqui, entra acolá, entra aí. Até isso. Não, sabe como é que é? Conversa, não. Como é que conversa? Começa a se espalhar. Começaram a falar que a gente é o falido do falido. Aí falaram assim, olha, ali é o falido do falido. Não tem mais como a gente, de fato, acreditar que tem mais condições de nada nos dar. Nós não temos nem como cobrar. Aí colocou a faixa. Ali a faixa querendo mostrar que tem. Mas o falido do falido, nós. Ali. Aí a gente teve. O quê? A gente teve mesmo, teve. Sabe como é que é? Diziam que a gente tinha assim alguma coisa num determinado lugar, uma coisinha aqui. Diz que é propriedade. Não, diz que embaixada. Não, diz que embaixada para de fato no lugar ficar, tem que comprar. Às vezes é bem serviço. Às vezes é condições do povo ali se movimentar. Aí estiveram a espalhar. Sim, que a gente, os falidos dos falidos, que a gente tinha uma casinha aqui, outra casinha acolá, aí a gente teve mesmo que, o quê? Certidão passar. Sim, porque diz que é certidão. Não pode chegar assim e você pegar a região. Aí tiveram que trabalhar duro, para poder certidão tirar, como se, sabe como é que é? O falido do falido, nós, como se a gente nunca estivesse a comprar. Que era apenas, de fato, a alugar. Aí, você, de fato, não poder, o quê? Se registro mostrar. Não, são os nossos bens. Nesse jogo todo, eu não sei não, parece que pensaram assim. Não, foi jogo de carta marcada. O quê? Forçando. Jogo de carta marcada. Vamos de fato tirar os bens das embaixadas. Vamos forçar, sim, a assinar para a posição tomar. Porque a gente não pode ficar vendo sacola entrar, e a gente não ter mais como a gente contra declarar. Nós nem sequer temos noção do prejuízo que nós estamos a causar. Olha, o dinheiro do mundo, há muito tempo não deixou de ser verde. Olha, o dinheiro do mundo um dia foi verde. Quiseram até iluminar, sim, abrilhantar, mas esse não esteve a funcionar, não. Todo mundo sabe, que aquilo que brilha é igual a estaca. Sim, só tem valor ali naquela hora, assim. Não, ele mata, mas depois passa. Aí quando descobriram que o brilho, sim, aquele brilho assim, que até transformaram em brilho em pó, tentaram fazer bandeja de ouro, bandeja de prata, bandeja, mas quando viram que não vale nada, pronto, perdeu o valor. Mas foi um dia, né? Foi um dia sem dinheiro, foi um dia. Aí resolveram valorizar. Disseram que era bom, de fato, o pretinho.
O pretinho ser a moeda de troca no lugar. Mas não funcionou, não. Não funcionou, não. Sabe, tem gente que não importa mesmo não encaminhar. Ok? Ai, santo. Nem todo mundo é como nós falidos dos falidos, não. Quer dizer, o falido do falido. Não, que a gente gosta desse negócio de mercado, carro comprar, carro trocar. Não. Tem gente que gosta mesmo de caminhar, bicicleta usar. Tem gente que faz questão. O quê? Sim, sabe como é que é de morar no lugar. Falta morar dentro do lugar. Isso é um prejuízo para quem esteve a acreditar que o pretinho seria a moeda. O jeito foi inventar. O quê? Não quiseram o pretinho valorizar, colocou o pretinho em alto patamar. O quê? O bandejão a reclamar. No fim mesmo, alguém esteve a sobrar. E esse mercado que virou num certo momento popular, era toda hora falando que custava isso o barril do pretinho, o barril custava isso. No fim, o barril do pretinho hoje não está com essa ponta, não. Tiveram que tirar como moeda. O quê? Não, deixou. Quando a gente resolveu, o quê? Se a gente resolveu o remédio batizar, a moeda esteve a modificar. Aí essa onda de remédio batizar, pense na valorização. É o quê? É por isso que a gente não sabe como lidar com a crise da saúde. A crise da saúde que nós estamos a provocar. Desde que Sacola resolveu passar aqui, passa acolá, passa aqui, passa acolá, farmacêutica, sem saber como lidar com a real situação do lugar. Não pode queixa prestar, dizer que esteve a pagar e que o bandejão não esteve a entregar a mercadoria. Imagine. E aí, farmacêutica tendo mesmo que remédio. O quê? Ai, meu Deus. Remédio falsificar. Sim, porque o remédio, a base do remédio é o que Sacola. É o que Sacola Preta está, de fato, a buscar. E como passou a buscar em tantos, o que sabe como é que é? Pega ali, pega acolá, pega ali, pega acolá, pega ali, pega lá. Uma baixa farmacêutica ficou sem a base. Sem a base. E se não tem a base para remédio fabricar, resolveu usar. É uma espécie de pó. Quer dizer, olha, não puderam usar trigo, porque trigo também não. Disseram que trigo também é uma moeda ultrapassada, não puderam. Resolveram apelar, pede para um, pede para outro, pede para um, pede para outro. Ninguém tem. Não, ninguém tem. Não, pó branco não tem. Para farmacêutica, comprar, preço botar, a coisa se valorizar, não tem. E se não tem, imagine a crise que farmacêutica estará a passar. Nem o bandejão tem condição. De movimentar. Trazer, sabe como é que é o açucareiro? Porque o falido do falido resolveu, de fato, colocar quibe branco no lugar. E como o falido do falido resolveu colocar quibe branco no lugar, imagine quanto isso não esteve a custar. A nós, que não temos mais a ficção do agro. E aí pensa numa balança. Que esteve a pesar, que esteve de fato a abusar, adulterando coisa aqui, coisa acolá.
E agora a balança não tem condição de ser prato, se no bandejão, como sempre esteve a realizar. A balança era prato. Sabia de fato manipular, sabia como embaixada usar, é a balança. Mas a balança perdeu. Não, sabe como é que é? Você acreditar que o tempo todo aquilo você vai poder usar, desconsiderando as outras medidas, a mão o tempo todo a pesar na balança, a ponto de avacalhar, sem nenhuma credibilidade. E aí não pode. Não pode, de fato, contrato nenhum creditar. Imagina o falido do falido com a balança, que não pode nenhum contrato creditar. E não temos mais como justificar, não deixar sacola preta passar. Sacola preta eu acho que aprendeu, assim, quem é que nós vamos de fato usar. Sim, para aqui autorização da expertise. Expertise. Aí você imagine, você compreendendo que você sabe. E aí, em outro lugar também deve ter sacola preta, né? Passando. Aí como a balança vai poder? Aí a balança, sem poder ser nem mais 50 gramas. Tendo que pagar sem ter, querendo que a bandeja venha se pronunciar. A bandeja não tem mais perna. É por isso que a gente não tem como fazer festa, não. E como o divino me disse assim, para eu de fato, não, eu de fato pegar, sim, sabe como é que é o santo sudário? O divino me disse, pega o santo sudário, entre lá e tenha a certeza de que nós nunca e nunca e nunca estivemos mesmo a acordar com porcos. O divino tem razão. A gente não pode, de fato, viver tamanha desconsideração, não. É lamentável que a gente... Não, é lamentável que a gente tenha que estar aqui, trazendo uma coisa assim tão difícil. É lamentável. Mas o divino me disse para eu agir com a consciência que existia dentro de mim e que eu iria saber buscar os elementos para trabalhar. Com o santo sudário lá, com tanto sangue a se espalhar, eu até desejei, sim, de outro assunto assim, talvez, mas o divino me disse assim, deixe o seu coração sentir. E o alimento você digerir. Nenhum sangue é mais importante aqui. Se uma criança estar a cair, esse sangue vai existir. No adulto, que também passou por aqui. O adulto também foi criancinha aqui. Então, pegue essa vida aí. Peguei uma criancinha e pude com ela sentir as dores do nosso ir e vir. Não é simples a gente agir. Mas a gente precisa deixar o nosso coração definir. E hoje eu fiz assim,
Tinha muita coisa ali. Sim, quando eu entrei para a leitura, eu assumi. Mas fechei os olhos, o santo sudário eu vesti. Quanta dor. E tudo assim, porque a gente preferiu mesmo. A gente preferiu caminhar, 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 sem ter pele. O divino é maravilhoso. Sim, porque a pele faz parte dos sentidos. A ciência diz que é o maior órgão do ser humano. O que seria o maior órgão aqui? E como é que eu posso colocar alguém que não tem, ou algo que não tem a menor condição de si mesmo administrar, como o cabeça do lugar? E eu vou acreditar que isso é sério? Qual é a possibilidade de eu acreditar que o Brasil tem condições de traçar um plano de segurança para algum lugar? Qual é a possibilidade que uma pessoa que tem o mínimo de razão pode acreditar nisso? O Brasil não tem condições nem mesmo de uma fralda limpar, de um bebê segurar. E eu vou acreditar que o Brasil pode mesmo ser chefe, ou cabeça, presidente de algum lugar? Como diz o ditado, fala sério. Aí é de amargar. Que coisa mais decadente é a gente de fato não ter sentido mínimo do que é ser gente e se tornar tão indigente. Bom dia e bom dia. Lamentável.